Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi condenado a cumprir 30 anos de prisão em regime fechado. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra 2 mulheres em trabalho de parto em 2022. A Justiça da Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, condenou o anestesista Giovanni Quintela Bezerra por abuso de 2 mulheres em trabalho de parto. Em dezembro de 2023, Bezerra já havia sido proibido de exercer qualquer atividade relacionada à medicina no país. Seu registro profissional foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e pelo Conselho Federal de Medicina, sem possibilidade de requerer a decisão. Giovanni Bezerra foi preso e autuado em flagrante em 10 de julho de 2022 por estupro de uma paciente. Enquanto uma mulher estava anestesiada durante um parto cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti, a anestesia praticou o crime. No momento da ação, outros colegas de equipe estavam na mesma sala. O crime foi registrado no aparelho celular de uma das profissionais presentes. Profissionais da equipe, que já conheciam Bezerra, suspeitavam do comportamento dele em algumas cirurgias e decidiram investigar por conta própria. Assim, uma dos colegas escondeu o seu celular em um dos armários da sala de cirurgia e flagrou o ato. Também existia a suspeita do anestesista ter cometido um abuso horas antes, no mesmo dia e unidade de saúde. A vítima que sofreu seu abuso flagrado no aparelho celular não percebeu o que aconteceu com ela durante a cirurgia. Nas investigações preliminares, foi constatado excesso de anestésicos. Meses depois, as imagens do estupro foram viralizadas nas redes sociais. Um aposentado de 79 anos foi vítima de um esquema de telemarketing que enganava idosos. Ele teve o salário descontado irregularmente e agora depende de ajuda da família para sobreviver. A Kátia Fantin vai trazer mais detalhes dessa história revoltante. Um idoso de 79 anos, morador de Santo Ângelo, no noroeste aqui do Rio Grande do Sul, foi vítima de um esquema de descontos indevidos em sua aposentadoria. Piragibe Jesus de Abreu recebeu apenas R$ 700 no mês passado, um valor bem abaixo dos R$ 1.700 a que tem direito. Segundo ele, os descontos não foram autorizados. Um deles, de R$ 79, foi feito pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil, o SINAB. De acordo com o Procon Gaúcho, o idoso foi induzido a aceitar o desconto durante uma ligação de telemarketing. O sindicato apresentou uma gravação como prova dessa autorização, mas o material é incompleto. Na fala, o idoso apenas responde sim, após um texto longo do atendente. Casos como o do aposentado se multiplicam em todo o país. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 500 mil reclamações foram registradas entre 2023 e 2024. O INSS estima que cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas foram lesados por esse tipo de prática, que pode ter movimentado mais de 6 bilhões de reais. Em abril, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação para investigar esses descontos ilegais. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está defendendo uma campanha nacional contra o vício das apostas esportivas. Segundo ele, começaram a custar caro, não apenas à saúde das pessoas, mas também aos cofres públicos. O número de atendimentos por transtornos ligados ao vício em jogos de apostas tem crescido de forma expressiva no Sistema Único de Saúde. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2018 foram 111 registros de casos classificados como transtorno do jogo ou mania de jogos de aposta. Em 2023, esse número saltou para 1.292. Diante do avanço, o ministro Alexandre Padilha defendeu que as plataformas de apostas online sejam submetidas a regras rígidas, semelhantes às aplicadas ao cigarro. Segundo Padilha, é fundamental que haja controle sobre a publicidade desses jogos, com a inclusão de alertas sobre os riscos de dependência e limites para o estímulo ao consumo, especialmente entre jovens. O ministro também sugeriu que as próprias plataformas notifiquem os usuários sobre sinais de comportamento compulsivo e ofereçam encaminhamento a serviços de saúde. Em
Embora os dados do SUS apontem um crescimento no número de atendimentos, técnicos do governo e especialistas avaliam que o cenário real é ainda mais grave. Em relatório divulgado em maio, o Tribunal de Contas da União alertou que os registros oficiais podem estar subestimados, já que o Brasil ainda carece de estratégias eficazes para a identificação precoce dos casos de dependência. Nos últimos anos, o fácil acesso e a alta exposição a apostas online, incluindo jogos como as chamadas bets esportivas e o popular jogo do tigrinho, impulsionaram o crescimento desse mercado no país. Uma pesquisa do Datafolha aponta que cerca de 15% da população afirma apostar com frequência, sendo o público majoritariamente jovem, inclusive entre beneficiários de programas sociais. Para enfrentar o problema, o governo criou um grupo de trabalho interministerial voltado à saúde mental, que pretende propor ações de prevenção e mitigação dos impactos causados pelos jogos. No entanto, o TCU cobrou mais articulação entre os ministérios e criticou a falta de medidas conjuntas para promover o chamado jogo responsável. Para Padilha, reconhecer o vício em apostas como um problema de saúde pública é o primeiro passo para evitar que uma nova epidemia silenciosa ganhe força no país. Agora vamos ver um outro caso chocante que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um homem atropelou uma mulher, mas só quando chegou em casa percebeu que o corpo dela estava em cima do veículo. Ele percorreu várias ruas com ela no teto do carro. A repórter Kátia Fantin vai voltar para trazer essa história também. As imagens de câmeras de segurança registraram essa cena chocante. O motorista andou com o carro por mais de 3 quilômetros com o corpo de uma jovem sobre o veículo após um atropelamento. A passageira que estava com ele percebeu uma perna por um dos vidros do automóvel. Esse caso aconteceu na RS 344, no município de Giruá, que fica no noroeste aqui do Rio Grande do Sul. O próprio homem, ao ver o corpo da mulher, procurou a polícia, mas se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele alegou aos policiais que achou que, em função da baixa visibilidade, havia atropelado um animal e que só percebeu que era uma pessoa quando chegou em sua casa. O homem não foi preso, mas ele prestou depoimento e foi liberado. Vai responder em liberdade por homicídio culposo. A vítima era uma mulher que morava há 2 semanas aqui no Brasil e era natural da Argentina. E agora falando de saúde, diante da baixa procura pela vacina da gripe, São Paulo e Rio de Janeiro ampliaram a campanha em pontos estratégicos para facilitar o acesso da população. A Prefeitura da capital paulista iniciou a campanha de vacinação contra a gripe nas estações de transporte público da cidade. O imunizante contra o vírus influenza está disponível para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. No Rio de Janeiro, além da gripe, os cariocas também estão tendo a oportunidade de tirar o atraso contra o sarampo. O objetivo das secretarias municipais de saúde é aumentar o número de vacinados, levando o imunizante a locais de grande circulação de pessoas. A baixa adesão da vacina preocupou os municípios e o Ministério da Saúde. Em São Paulo, a cobertura vacinal geral está em 37% para o público prioritário, longe da meta estabelecida de 90%. Segundo o último boletim Infogripe da Fiocruz, as capitais brasileiras estão com níveis de síndrome respiratória aguda grave, classificados como alarmantes, com tendência de crescimento a longo prazo. São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo da lista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o Mounjaro para o uso do tratamento da obesidade. O medicamento chegou aqui no Brasil no último mês e aumenta a lista de canetas usadas no tratamento da obesidade e diabetes. A Anvisa aprovou o uso da tirzepatida, mais conhecido como Mounjaro, para tratamento da obesidade. Antes dessa regulamentação, a caneta autoinjetora de dose única tinha a aprovação do órgão para tratar diabetes tipo 2 e o uso para tratar sobrepeso e obesidade que era feito de forma off-label que não consta na bula. O Mounjaro vira mais uma opção para o controle do peso, junto com atividade física e dieta de baixa caloria, em pacientes adultos com índice de massa corpórea maior ou igual a 30, que significa obesidade, ou maior ou igual a 27, que já é sobrepeso, com pelo menos uma comorbidade como hipertensão, colesterol alto ou pré-diabetes. A aprovação da tirzepatida foi baseada nos resultados do programa Surmount,
É um conjunto de 7 estudos clínicos de fase 3 que recrutou mais de 20 mil pacientes em todo o mundo. Já no Brasil, o medicamento é comercializado desde maio. A partir deste mês, o medicamento será vendido só com retenção de receita nas farmácias. O inverno começa no próximo dia 20 e com a chegada da estação mais fria do ano, também é comum uma queda no número de doações de sangue. Em Dourados, o Hemosul já prepara para enfrentar esse desafio. Com as temperaturas mais baixas, muitas pessoas acabam deixando de ir até o Hemocentro. A coordenadora do Hemosul de Dourados, Márcia Tinós, explica os motivos dessa redução nos estoques durante o inverno. Esse mês de junho, nós esperamos que ela seja de boas doações, por conta de que o Junho Vermelho ele foi criado justamente pelo inverno que se aproxima e os doadores deixam de doar um pouco, e também pelas férias escolares, que os pais vão viajar com seus filhos e acabam deixando de doar. Para enfrentar essa baixa, a campanha Junho Vermelho busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, especialmente nesse período em que os estoques ficam mais críticos. O tema é Doe um Final Feliz. Por quê? Porque você, doador, você pode ser o protagonista da história de vida de alguém. Você pode doar um final feliz para essa pessoa que está lá no hospital esperando por um sangue. O doador ele vai chegar aqui, ele vai trazer um documento oficial com foto, ele deve estar alimentado, pesar mais de 51 quilos, 16 a 17 anos tem que vir com o responsável, até 69 anos, desde que já tenha doado uma única vez até 60 anos, estar em bom estado de saúde, se tomou a vacina da gripe tem que aguardar 48 horas e ter dormido bem à noite e não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Junho Vermelho nós estamos atendendo de segunda, quarta e sexta, das 7 às 12h30, de terça e quinta, das 7 às 11h30 e das 13 às 17h. Nós atendemos sempre o último sábado do mês. Exemplo de solidariedade que atravessa o tempo e a distância, o bombeiro aposentado Mauri Pereira de Oliveira, de Fátima do Sul, doa sangue desde 1994. São mais de 80 doações registradas. Antes de viajar, ele fez questão de vir até Dourados para manter esse compromisso com a vida. Não esqueça, bem da verdade, eu tenho lá em casa um calendáriozinho que eu marco e eu venho doar. Às vezes a gente faz alguma compra, alguma coisa, mas na maioria das vezes é para doar o sangue. A importância para mim é, em primeiro lugar, que eu estou ajudando a salvar vidas e é um ato de amor, né, que todos deveriam lutar para fazer. E também, só pegando um gancho, eu sou doador de medula também. Mas eu fico muito feliz porque eu sei que eu estou contribuindo com as pessoas. A inteligência artificial passou a vigiar prontuários de pacientes de hospitais. Eventuais falhas nas receitas de remédios, por exemplo, não vão passar mais. Um auxílio extra aos médicos e garantia maior segurança para quem tem alguma alergia. Vamos ver. O uso de tecnologias avançadas como inteligência artificial e realidade virtual está transformando o ambiente hospitalar no Brasil, com impactos diretos na segurança e na eficiência do atendimento aos pacientes. Instituições em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, na rede Américas, já utilizam ferramentas que analisam dados clínicos em tempo real para apoiar decisões médicas e prevenir riscos. Uma das inovações mais relevantes é a IA, que atua na análise de prescrições médicas. O sistema cruza informações do prontuário, histórico de alergias, exames laboratoriais e imagens com as medicações prescritas, emitindo alertas sempre que identifica potenciais riscos ao paciente. Com isso, o trabalho do farmacêutico clínico torna-se mais preciso, permitindo ajustes nas prescrições de forma rápida e segura, sempre com a concordância do médico responsável. Além de aprimorar a segurança assistencial, a tecnologia também contribui para o ganho de produtividade e redução de custos nos hospitais, o que favorece a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. Ao evitar erros de medicação e diminuir o tempo de internação, os recursos podem ser direcionados de forma mais eficaz. Outro avanço promissor é a aplicação da realidade virtual e do metaverso no planejamento cirúrgico. Exames de imagem como ressonância magnética e tomografia são processados em modelos tridimensionais que permitem simulações pré-operatórias e a realização de reuniões clínicas com especialistas, mesmo à distância.
distância. Isso facilita a análise detalhada dos casos e aumenta a precisão dos procedimentos. A impressão 3D também tem ganhado espaço nas unidades hospitalares, permitindo a criação de moldes personalizados que auxiliam cirurgiões do planejamento de intervenções complexas. Com essas inovações, hospitais brasileiros caminham para um modelo de atendimento cada vez mais tecnológico, seguro e centrado no paciente. E olha só, neste mês a Força Aérea Brasileira realiza o maior exercício de ajuda humanitária na Amazônia. Exercício de campanha e emprego de logística, saúde e intendência operacional Excelsior 2025 prossegue até o final deste mês da FAB, a Força Aérea Brasileira, e é considerada a maior iniciativa de ajuda humanitária na região amazônica. As ações vão acontecer em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará, com foco no apoio humanitário e no aprimoramento operacional dos militares em ambientes complexos. Durante o exercício, será empregado um hospital de campanha flutuante, instalado sobre balsas da Comara, Comissão de Aeroportos da região amazônica, com capacidade para atender até 1.000 pessoas por dia. Aproximadamente 170 militares participarão diretamente da missão, levando atendimento de saúde e cidadania a localidades isoladas. Entre os serviços oferecidos estão consultas de mais de 10 especialidades médicas, além de exames de ultrassonografia, raio-x, colpocitologia cervical, eletrocardiograma, ecocardiograma e análises laboratoriais. Os atendimentos serão agendados conforme a demanda de cada especialidade. A coordenação geral do exercício está sob a responsabilidade do Estado-Maior da Aeronáutica e será realizado em Santarém, Monte Alegre e Breves, em conjunto com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e permitirá a detecção precoce e o início do tratamento de câncer de colo de útero. A ação conta ainda com o apoio da organização não governamental Voluntários do Sertão, reconhecida por sua experiência em projetos médicos sociais em áreas remotas. Uma das frentes dos voluntários do Sertão será a confecção de óculos de grau com entrega imediata aos pacientes que necessitarem de lentes padrão. Para prescrições especiais, os óculos serão confeccionados em laboratório e entregues posteriormente nos municípios de origem dos beneficiados. O Excelsior é uma ação do Comando da Aeronáutica voltada para o atendimento de comunidades em áreas de difícil acesso. A edição 2025 reunirá esforços integrados de diversas organizações militares. A primeira edição do exercício aconteceu em junho de 2023, nas comunidades ribeirinhas de Barcelos e Moura, próximo a Manaus. A estrutura de atendimento foi considerada como o maior comboio em extensão, já transportado na região amazônica. A balsa tem aproximadamente 146 metros de comprimento e uma capacidade de deslocar 1.000 toneladas. A mesma estrutura será empregada na missão deste ano. E você vai ver a seguir. Repórter é atingida por bala de borracha durante protestos em Los Angeles. E ainda, supercomputador inteligente calcula chances de times na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nós voltamos já. Durante os protestos em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma repórter foi atingida por uma bala de borracha enquanto entrava em uma reportagem ao vivo. Vamos ver. A repórter australiana Laura Tomasi fazia uma entrada ao vivo mostrando a situação da manifestação que está acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, contra políticas anti-imigração do governo Trump, quando, de repente, um policial fez um disparo na direção da repórter, que foi atingida na perna pela bala de borracha. Logo em seguida, Lauren sai de cena e o cinegrafista presente já socorre a repórter. O chefe da polícia de Los Angeles afirmou que os protestos saíram do controle e, por isso, a polícia precisou agir desta maneira. Em nota, a emissora informou que Lauren e seu cinegrafista estão bem e continuarão o trabalho cobrindo o evento. Os protestos começaram no último fim de semana e os manifestantes reclamam da perseguição do governo Trump aos imigrantes.
e dezenas de pessoas foram presas. O governo federal enviou cerca de 300 homens da Guarda Nacional para o local. A medida desagradou o governo do estado, que entrou na justiça para cancelar o envio das tropas. Trump, por sua vez, afirmou que pretende enviar mais homens e se mostrou favorável à prisão do governador da Califórnia, Gavin Newsom. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre o risco de uma guerra pela exploração das águas do oceano. Ele disse que o local não pode ser transformado em uma gigantesca área de faroeste. A terceira edição da Conferência dos Oceanos da ONU teve início em Nice, na França, reunindo chefes de Estado, cientistas e representantes de organizações internacionais em um esforço conjunto para enfrentar a crise ambiental que ameaça os mares do planeta. Com participação de quase 60 líderes mundiais, o encontro busca avançar em propostas de preservação dos ecossistemas marinhos e mobilizar recursos financeiros para ações sustentáveis. Durante a abertura, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta contundente sobre os riscos da exploração descontrolada dos oceanos e pediu que o fundo do mar não seja transformado em um faroeste, numa crítica à postura unilateral de alguns países, como os Estados Unidos, em relação à mineração em águas profundas. Ele também destacou a urgência em conter práticas como a pesca predatória e o descarte de resíduos plásticos nos mares. A França, que coorganiza o evento ao lado da Costa Rica, estabeleceu como meta garantir a ratificação de ao menos 60 países ao Tratado Internacional assinado em 2023, que visa ampliar a proteção das áreas marinhas. Atualmente, apenas 8,4% da superfície dos oceanos está sob algum tipo de proteção e o objetivo global é chegar a 30% até 2030. A expectativa é que ainda durante a conferência sejam anunciadas novas áreas protegidas e restrições a práticas nocivas, como a pesca de arrasto. O evento também ocorre em meio ao acirramento do debate sobre a regulamentação da mineração em alto mar. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão responsável por supervisionar essas atividades em águas internacionais, deverá se reunir em julho para discutir as diretrizes que poderão limitar ou autorizar esse tipo de exploração. O recente anúncio de Donald Trump sobre a intenção de acelerar pedidos de mineração fora da jurisdição americana aumentou a preocupação global com o tema. Outra pauta central do encontro é o combate à poluição plástica nos oceanos. Um grupo de bancos de desenvolvimento anunciou planos para investir pelo menos 3 bilhões de euros até 2030 em projetos de redução de resíduos plásticos, especialmente nos países da Ásia e América Latina, principais fontes desse tipo de poluição. A ONU alerta que, mantidas as tendências atuais, até 37 milhões de toneladas de plástico podem chegar aos mares anualmente até 2040. Uma nova rodada de negociações para um acordo global sobre o tema está prevista para agosto. A iniciativa da tarifa zero nos ônibus do Rio de Janeiro tem sido um sucesso no estado. Dados mostram que a população aprovou a medida e mais de 20 cidades já adotaram. Pouco mais de um mês em circulação nas ruas, os ônibus municipais tarifa zero de Japeri foram apelidados de 0800 e ganharam até grupo do WhatsApp. Usuários celebram a novidade, reclamam da frequência, mas tentam amenizar a espera mantendo rede de contato com os motoristas e passageiros para não perder o tempo do ponto. O município da Baixada engrossou a bola de neve nas passagens gratuitas do estado após a pandemia da Covid-19. Parcial ou integralmente e com modalidades distintas. Um total de 20 cidades fluminenses implantaram o projeto. Especialistas acreditam que a medida pode ser positiva para a população, mas demanda cautela por parte das prefeituras. A explosão da tarifa zero acontece após a queda significativa da procura pelo transporte coletivo, a piora da qualidade do serviço e o crescimento dos aplicativos. Maricá foi pioneira, inaugurando o passe livre em 2014 para todas as linhas municipais. Hoje, o município tem uma frota em 157 veículos que atendem 49 linhas. Dos 20 municípios fluminenses com tarifa zero, 8 estão localizados na região metropolitana do estado. Especialistas dizem que esse movimento tem relação direta com a dificuldade de locomoção nesse trecho do estado. Atualmente, 6 municípios com tarifa zero no Rio de Janeiro possuem população igual ou superior a 100 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. As lavanderias de autoatendimento nasceram nos Estados Unidos na década de 30 e são uma tendência quando se fala em conforto e praticidade.
Uma pesquisa nacional aponta que até 2030, a procura por este tipo de serviço aumente em torno de 10% aqui no Brasil. Roupa limpa, seca e cheirosa em aproximadamente 1 hora. A vida moderna pede praticidade. O Marcos, por exemplo, passa uma vez por semana nessa lavanderia para cuidar das roupas. Uma vezinha na semana é certo de lavar, né? É rapidinho, praticidade. Acho que a maior praticidade também é de secar, né? Isso aí que para mim é principal. Fica tudo muito mais rápido daí. Pensar no tempo de passar depois, de colocar no varal, de aguardar secar, vale a pena. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Lavanderia, apenas 3% da população brasileira utiliza este tipo de serviço. Só que a expectativa é que até 2030 este número aumente, chegando a 10%. O que era uma tendência na região central tem se expandido também para os bairros da cidade. As nossas pesquisas indicaram um aumento de 31,7% de lavanderias em Campo Grande nos últimos 5 anos. Isso representa uma mudança no perfil do consumidor. Quem mais utiliza esse serviço são homens e geralmente ali universitários, pessoas que frequentam academias. Geralmente essas lavanderias de autosserviço elas estão situadas próximos, estrategicamente próximos de supermercados, de condomínios. Então essa população acaba sendo atraída para esse tipo de serviço. De olho em um mercado que sinaliza crescimento, foi que o Bruce montou esta lavanderia em Campo Grande. O ponto foi pensado de forma estratégica. A gente percebeu de uma tendência de alta das lavanderias de autoatendimento aqui na cidade e a gente procurou um local que tivesse muitos prédios e bastante fluxo de pessoas, Então a gente achou esse local aqui bem interessante e montamos a lavanderia aqui. O movimento está bom, mas a gente espera aumentar o nosso volume de clientes, Porque com o tempo a lavanderia vai ficando mais conhecida, aí um fala para o outro do atendimento e começa a melhorar bastante o fluxo de clientes. Em Campo Grande, o cesto de roupa lavada varia de R$ 17,50 a R$ 22,00. E para secar, o investimento sai por cerca de R$ 15,00. Ou seja, por aproximadamente R$ 30,00, é possível sair com as roupas secas e perfumadas. É uma lavanderia como se estivesse lavando em casa, É interessante separar por cor, para evitar que manche a roupa e sempre também seguir a orientação da etiqueta do fabricante. Algumas roupas não podem ser secadas, em secadoras, então evite fazer isso. Use a etiqueta do fabricante. E quanto à quantidade de roupa, nossas máquinas utilizam 10 quilos de roupas, E é sempre bom separar branco de colorido para evitar que manche a roupa, É como se fosse uma lavanderia de casa, só que o tempo é muito mais rápido. 1 hora, 1 hora e pouco já finaliza tudo. Então essas roupas mais delicadas, terno, vestido de noiva ou aqueles vestidos de mulheres que têm pedraria, a gente evita colocar, que na verdade não é recomendado utilizar esse tipo de máquina, Porque ela vai fazer aquela lavagem por tombamento, então pode danificar a peça. Agora a roupa do dia a dia, toalha, roupas de cama, essa aí, jeans, não tem objeção não, pode trazer. O governo brasileiro estipulou uma meta para que o país chegue a 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030. A Maíra Anjos vai trazer os detalhes. O aleitamento materno é a forma de proteção mais econômica e eficaz para a redução da mortalidade infantil entre recém-nascidos. Além de benefícios para o bebê, traz também para a mulher, como a redução das chances de desenvolver câncer de mama e de ovário. As campanhas educativas sobre o assunto vêm surtindo efeito no Brasil. Em 1986, apenas 3% das crianças com menos de 6 meses se alimentavam exclusivamente de leite materno. Quase 40 anos depois, o número chega a 45,5% dos bebês nessa faixa etária. E a meta é chegar a 70% até o ano de 2030. Para isso, o Ministério da Saúde tem investido cada vez mais em campanhas de conscientização e incentivo. O auge da campanha é na primeira semana de agosto, quando acontece a Semana Mundial da Amamentação, que é celebrada de 1º a 7 de agosto. O Ministério da Saúde reforça que a amamentação tem grande impacto na saúde da criança, diminuindo a ocorrência de diarreias e alergias alimentares, que estão entre as principais causas de morte de recém-nascidos. E olha só, uma pesquisa aponta que quase metade dos brasileiros são sedentários, na maioria as mulheres.
Porém, um estudo apontou que pessoas que praticam atividade física têm mais disposição para trabalhar e recebem salários mais altos. E um levantamento feito pelo SESI mostra que o sedentarismo afeta metade dos brasileiros, sendo que as mulheres são as mais sedentárias. E a chegada no mercado de trabalho é apontada como uma das causas para o abandono da prática da atividade física. Mas um outro estudo mostra que praticar atividade física pode ser um bom negócio, para a saúde e para a carreira profissional. Isso porque pessoas que praticam alguma atividade física no período da manhã têm um melhor desempenho no trabalho, como no aumento da produtividade e até mesmo no salário. O estudo mostrou também que se exercitar de manhã traz mais benefícios ao decorrer do dia. As pessoas que praticam atividade física de manhã têm mais chances de se sentirem produtivas e até mesmo terem mais chances de ocupar os cargos gerenciais de suas empresas. Além disso, 53% das pessoas que praticam exercício matinal receberam um aumento no último ano, em comparação aos 44% das pessoas que se exercitam à noite. O Zoológico de São Paulo ganhou um novo integrante, a girafa recém-nascida batizada como Melman, que nasceu no final do mês passado. O filhote do sexo masculino tem 2 metros de altura e já pode ser visitado. O filhote do sexo masculino nasceu com 2 metros de altura e, quando chegar à fase adulta, pode alcançar os 5 metros. De acordo com o zoológico, a girafa recém-nascida já tem o seu RG, o documento de identidade animal. Ela saiu do recinto privado no início do mês, onde nasceu e passou seus primeiros dias, para receber a visitação do público que visita o parque. A girafa Melman recebeu esse nome após uma votação popular. O nome escolhido de Melman faz referência ao filme Madagascar. O gigante recém-nascido veio ao mundo no dia 29 de maio e desde o seu nascimento ele está sendo cuidado em uma área especial do zoológico, ao lado da mãe Mel, com temperatura controlada e bastante feno. De acordo com os veterinários, o parto foi tranquilo, correndo dentro da normalidade e seguindo o comportamento típico da espécie. Para quem não sabe, as girafas dão à luz em pé. Isso faz com que o filhote caia de uma altura de quase 2 metros de altura, mas que é natural, além de ser essencial para estimular a respiração do recém-nascido. Melman já está dando os primeiros passos no recinto das girafas e já pode ser visitada pelas pessoas no Zoológico de São Paulo. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal e o Felipe Takahashi vai trazer as informações. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E olha só, a Copa do Mundo de Clubes finalmente começou e a competição promete fortes emoções. São 32 clubes muito vencedores que vão em busca do título. Exatamente, Fernando. Boa tarde para você e a todos de casa. E bom, a Copa do Mundo de Clubes será a chance de mais uma conquista continental para os participantes dessa edição, que conta com clubes muito competitivos e vencedores. É verdade, um desses clubes é simplesmente o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo e também um dos maiores campeões continentais. Simplesmente o maior campeão da Champions. E uma pesquisa mostra exatamente isso. Os maiores campeões continentais que estão na disputa da Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver a lista. São 32 clubes disputando o novo formato da competição. E uma pesquisa mostra que de todos os times, o Real Madrid é o que tem mais títulos continentais. E o top 3 da lista é surpreendente. Vamos conferir. Os merengues são os primeiros, com 15 títulos conquistados. Na sequência, veio o Auckland City, da Austrália, com apenas 2 títulos a menos. E o Al Ahly, do Egito, com 12 conquistas. Depois vem o Bayern de Munique, o Boca Juniors e também o Pachuca, todos com 6 títulos continentais. O Monterrey ocupa a 7ª posição com 5 conquistas. O Al Hilal em 8º com 4. Depois vem o Esperance da Tunísia em 9º com 4 títulos. E o River Plate também com 4 títulos. E dos 4 brasileiros que estarão na disputa, Flamengo e Palmeiras são os mais bem posicionados na lista com 3 títulos continentais cada. Botafogo e Fluminense, os outros 2 times brasileiros, têm 1 título da Libertadores cada. Além disso, 4 times que estarão na disputa da Copa do Mundo de Clubes jamais venceram o principal torneio de seus respectivos continentes. São eles Atlético de Madrid, RB Salzburg, Inter Miami e Los Angeles FC. E uma outra pesquisa mostrou as chances de cada time no Mundial de Clubes. E a missão parece difícil para os clubes brasileiros. Exatamente, um supercomputador inteligente calculou as chances dos participantes. Alguns clubes estão com chance 0 de alcançar o título. Vamos ver como ficou essa pesquisa. A Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, usou seu supercomputador para calcular as chances de cada time na competição. De acordo com a máquina, o grande favorito ao título é o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League.
O time francês tem 18,5% de chance de conquistar o campeonato. Já para os times brasileiros, a projeção não foi nada otimista. Dos 4 times do Brasil, apenas Palmeiras e Flamengo têm alguma chance de ser campeão, mas nada muito animador. Se o título parece quase impossível, pelo menos a projeção para passar da primeira fase já foi mais favorável, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. O time brasileiro com mais probabilidade de se classificar para as oitavas de final é o Mengão. O time de Felipe Luiz aparece com 51,8% de chance de classificação para a próxima fase. Isso porque o grande adversário do Flamengo no grupo D deve ser mesmo Chelsea, sendo favorito contra os outros 2 times. Já para ser campeão, 0,3%. Na sequência, também acima dos 50% de chance para as oitavas, está o Palmeiras. O Verdão, que na teoria está no grupo mais equilibrado entre os brasileiros, soma 51,3% de chance de passar para as oitavas. Já para ser campeão, também 0,3%. Já o Fluminense aparece com 39,4% de chance de classificação às oitavas. O tricolor das Laranjeiras está no grupo F, onde o grande favorito é o Borussia Dortmund. Para ser campeão, o supercomputador zerou as chances da equipe de Renato Gaúcho. Já o Botafogo está no grupo considerado dos mais difíceis da competição. Com 15,6% de chances de ir às oitavas de final, o Glorioso terá pela frente Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e os americanos donos da casa, Seattle Sounders. As chances de título também estão em 0%. Mas para um país que sempre foi muito desacreditado e hoje ainda é o maior campeão do mundo, para essas equipes brasileiras, tudo o que importa é o que acontece dentro das 4 linhas. Bom, Fernando, e eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo domingo e até mais!